Boa tarde para todos. Que a paz de Deus nos envolva agora e sempre. Estamos mais uma vez aqui com vocês, onde viemos agora da cidade de João Freire, onde o hospital espiritual ele está funcionando de 15 em 15 dias, numa escola municipal, onde nós abrigamos os pacientes para poder tratá-los espiritualmente. O Hospital Espiritual de João Freire funciona sempre no horário de 8 da manhã até meio-dia na cidade de João Freire. Quem fizer consulta aqui for muito próximo de João Freire, a gente transfere para lá. Não é preciso ficar nessa distância, certo? Porque o hospital de lá, ele tem uma dimensão bem maior, mas também é improvisado, porque não é uma sede própria. É uma sede emprestada pela prefeitura temporariamente, só de 15 dias, para nós podermos fazer as reuniões públicas e dar o curso de medicina espiritual. Obsessões científicas. A ciência atual já estudou todos os tipos de reações energéticas. Reações essas que até o momento não chegou à conclusão das irradiações espirituais, que são positivas e que são negativas. Alguns cientistas acreditam em Deus. Já é um passo para a evolução científica. Já outros cientistas dizem que Deus não existe e tudo foi obra do acaso. Nessa organização energética de sistema de átomos, para os cientistas não há um criador. Ele surgiu simplesmente do nada. Certo? Ora, como nós poderíamos classificar vários sistemas energéticos, vamos falar energético, não fluídico, porque quando a gente fala fluídico, tem muita gente que não entende, que vai ouvir a palestra. Por isso que eu sempre trato esse tema de sistema energético. Então, o sistema energético, ele pode ser positivo, negativo, variável, pode ser permanente. Existem vários tipos de sistema que o ser humano absorve pelo campo mental. Só que esse tipo de absorção energética, ela tem uma diferença enorme com relação ao seu sistema. Por isso que qualquer energia estranha no seu corpo, ele vai provocar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio que vai provocar em você pode ser de pacificação, se essa energia for positiva, ou pode ser de neutralização, se essa energia for negativa. Isso quer dizer o seguinte, que todo sistema energético que o espírito está em volta dele, quando ele não é evoluído, esse espírito não tem controle sobre ele. Pelo contrário, quem controla o sentimento, as sensações e as percepções é o sistema onde esse espírito está incluído dentro dele. Isso quer dizer o seguinte: há pessoas que podem transmitir uma alegria enorme para outra, como há pessoas que podem transmitir uma tristeza. Ora, essa transmissão é verbal? A gente sabe que não. Essa transmissão é através do pensamento de uma pessoa para outra. Sendo assim, a psicologia, a psiquiatria tem muito a aprender ainda com relação às variações sistêmicas. Por quê? Eu, como médico espiritual, eu jamais passaria uma medicação sem entender o sistema energético neurológico. O que é isso? Sistema energético neurológico, você pode ter variações, variação de energia, mas não variação de humor nem de comportamento. Essa variação de energia, você pode dizer assim: hoje eu não amanheci bem, mas daqui a algumas horas
você está melhor. Então, isso significa que essas energias elas não foram permanentes, elas foram temporárias. Mas na visão, muitas vezes psiquiátrica, ou na visão psicológica, você é doente, ou você está doente. Mas como? Eu tenho uma variação, ela não é uma variação permanente. Sendo assim, o conselho na visão psiquiátrica espiritual seria essa pessoa fazer uma autoanálise, uma terapia ocupacional antes de qualquer medicação. Certo? Por quê? A visão médica material coloca muitas vezes o paciente escravo de muitas medicações, sem antes fazer uma avaliação do estado emocional atual e dos acontecimentos que esse paciente está enfrentando. Alguém ficou triste 3 dias, não quer dizer que você tem depressão. Mas na visão, muitas vezes, de alguns médicos equivocados, você é depressivo e você vai ter que tomar medicação para o resto da vida. Ora, essa falta de visão científica do mundo espiritual é que acarreta numa dependência generalizada de muitos pacientes com vários tipos de medicações. Que isso para o corpo humano, até certo ponto, não seria bom. Por quê? Há medicações materiais que ela vai surtir efeito naquele momento. Mas depois, quando essa medicação não é feita nenhuma revisão de medicação, o organismo começa a se adaptar a ele. Você está comprando remédio, tá. Mas esse remédio está fazendo efeito, está fazendo mal, não. Não está fazendo porque não houve uma revisão de medicação. Olha, se aquela pessoa está triste, o indicativo seria o quê? Vamos procurar uma terapia, certo? Nessa terapia profissional, vai trabalhar o seu emocional, o acontecimento principal da sua vida. Eu concordo. Mas tudo se resolve com medicação? Não. Tudo não se resolve com medicação. Então, quando nós vamos falar das obsessões científicas, a gente diz o seguinte: a ciência dos homens tem que participar mais da ciência espiritual. Se a ciência dos homens fica isolada numa ilha, é impossível entender todo o sistema emocional do ser humano. É impossível chegar à conclusão do que é mediunidade e do que é esquizofrenia, do que é mediunidade ou do que é transes. Ora, se não há esse entendimento, então o que acontece? Todo doente portador de energia negativa ou de algum processo científico, ele tem que ser medicado. Se você não tem conhecimento espiritual, você vai colocar esse paciente sob risco. Porque você é o médico que saiu da faculdade, só que você não aprendeu tudo. E ninguém aprende tudo. Porque nós estamos lidando com uma variedade de personalidades e evolução espiritual. Sendo assim, essa evolução espiritual e variedade mostra que um tem um problema diferenciado do outro. Logo, podemos dizer que esse sistema energético aqui, ó, que nós chamamos campo magnético, ele pode ter contaminação e você apresentar enjoo, mal-estar, labirintite. Mas espera aí, se apresenta esse sintoma atingiu o corpo físico? Não, ainda não. Ele está ainda na forma energética. Mas muitas vezes a viciação da medicação e do diagnóstico rápido de muito médico compromete o paciente. Esse paciente está com tontura hoje, mas e amanhã? Como é que ele está? Qual foi a causa da tontura? Emocional? Olha, se for emocional, eu já não posso medicar esse paciente. Eu já tenho que ouvir, aconselhar e dar a ele uma direção de vida. Mas isso não acontece nos consultórios médicos no Brasil, não. Infelizmente é o contrário.
olhou para o paciente, olha, tu já está saindo com a receita na mão. O que é isso, doutor? Tome. É para tomar, tá vendo? Mas, doutor, me diga o que é. Não, lá o farmacêutico vai falar. Ele quer se ver livre de tudo, quer nem saber. Ele quer que você saia logo perto dele. Chama outro. Entra. O que é que você tem? Eu tenho, já sei. Peraí, vai-te embora. Chama outro. Então, nós estamos criando uma sociedade de doentes. Nós estamos criando uma sociedade dependente de remédios, de psicotrópicos. E essa sociedade, ela não se acalma com remédio, não, pessoal. O que as pessoas precisam é ser ouvidas, ser examinadas, e você fechar um diagnóstico e mostrar àquela pessoa uma nova visão espiritual de vários acontecimentos que vocês aqui estão passando e que na realidade a medicina material se limitou-se a fazer vários exames, onde aumenta o custo, claro, aumenta o custo, e que não tem condições de fazer esse exame no particular, me diga só, como é que vai sobreviver tudo isso? Então, nós verificamos que vários processos de doenças que vocês têm é de origem espiritual, não é de origem física. Dentro do processo obsessivos, percebemos o seguinte, olha, um espírito necessitado que morreu de acidente ou um tumor cerebral, ele pode transmitir uma dor de cabeça ou cefaleia em termos técnicos, e esse paciente pode realmente ser diagnosticado com enxaqueca? Para mim não pode. Existe a presença de uma energia estranha sua. A sua energia que está aqui, ela serve como uma peneira. Servindo como uma peneira, na medida que esse espírito está próximo de você, ele não entende por que a dor de cabeça dele passou. Ele não entende por que ele se sente anestesiado. A intenção do espírito necessitado não é prejudicar você. É apenas falar. De repente eu fiquei perto de Maria e eu estou bem. Então vou ficar por aqui mesmo. E quem é que não fica? Me diga isso. E quem é que vai sair dali? Eu mesmo, se eu tivesse sentindo dor, não queria sair não. Então isso se chama sistema energético misto. É aquele que o seu tem uma participação e do espírito também. Dentro desse sistema energético misto, o que é que acontece? Você toma o remédio analgésico, a dor de cabeça vai e retorna. Ela não passa. Porque a medicação que você tomou, a substância que existe nela, foi feita para anestesiar o corpo físico. Mas o corpo energético não. Esse não vai ser anestesiado nunca. Ele pode ser anestesiado no passe, no ectoplasma que você vai tomar. Ele recebe a energia, que é uma energia pura, qualificada para o problema, e a dor de cabeça passa. Agora, a medicação é incompatível com a dor espiritual. Não combina de jeito nenhum. Sendo incompatível com a dor espiritual, então o que é que acontece? O paciente retorna para o seu médico e ele faz: e aí, está melhor? Tô do mesmo jeito. Ah, já sei. Olha, senta aí. Eu vou mandar você para o psiquiatra. Olha para aí. De clínica médica para psiquiatria, eu acho que não é uma evolução, é um retrocesso. É um retrocesso por quê? Se aquele paciente tem um problema clínico, agora você está querendo se livrar dele, jogando ele para o psiquiatra. Entenda só. Então, o psiquiatra, no entanto, vai fazer a avaliação dele. E se essa dor for uma enxaqueca causada pela presença do espírito, eu vou medicar você com o quê? Eu já não posso fazer essa medicação. Porque essa medicação não é um quadro imaginário de uma dor. A dor existe. Só que, no entanto, o paciente repete diversas vezes ao médico e ele não acredita que essa dor existe.
essa dor é psicológica. Ora, existem dores psicológicas, concordo que existem, mas as dores psicológicas em alguns pacientes esquizofrênicos, ela é um quadro imaginário. Mas o paciente que não tem esquizofrenia, a dor existe. Agora, o clínico não conseguiu resolver, então o que é que acontece? O psiquiatra já sabe, passou pelo clínico, não resolveu. Então, essa dor é psicológica. Sendo uma dor psicológica, qual é a medicação que se tem para dor psicológica? Então, vou passar um calmante para você. Calmante acalma a dor? Não acalma a dor. Porque se calmante acalma a dor, existe a medicação acalmador. E essa medicação não existe. No entanto, deixaram de estudar todo o processo energético. E passamos a mergulhar no mistério do corpo físico, onde não tem muita coisa do que estudar, mas as relações do mundo espiritual com o mundo material, essas pesquisas estão enterradas. Essas pesquisas não saem do campo. E, no entanto, na medida em que a gente percebe, olha, que existem situações aqui e que a medicação psicotrópica, ela piora e não melhora o paciente de jeito nenhum. Vamos ver aqui uma coisa. Desestabilidade de memória. O que é isso? Memória esquerda com memória direita. Essa desestabilidade pode acontecer por uma decepção que você venha a ter. E essa memória sua, ela vai produzir uma grande quantidade de energia negativa pelo sentimento que você recebeu da outra pessoa. Essa produção é causada pelo espírito? Não, pessoal. Foi uma decepção que você teve. Então, essa desestabilidade de memória faz com que a memória direita transmita para a memória esquerda uma grande intensidade de energia emocional que você não para de chorar, você não para de tremer, você não consegue dormir, você tem reação de pânico. Já sei, diazepamzinho é bom, viu? É não. Não é não porque você está com a memória uma superatividade. Essa superatividade aqui, olha, é preciso que você desabafe com alguém. Preciso que você bote tudo para fora. O que está aqui. Aí essas memórias, ela entra no estado aqui, ó, estável. Esse estado estável significa, joguei tudo para fora. Desabafei. Agora, o que é que acontece? Existe a fuga do problema. Onde a pessoa faz, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, entendeu? Eu vou me trancar dentro do quarto, eu vou me isolar, eu não quero saber de ninguém. Como vão descobrir esse fato se você não estudou ainda a visão espiritual? Fica difícil. Porque o que eu encontro de paciente que nos procura, olha, são pessoas da alta sociedade, são pessoas carentes, que chega com um monte de exame que não... Olha, a quantidade é para andar com carro de mão. Exames que não chega a nenhuma conclusão. Gasto desnecessário. Onde vemos que o paciente apresenta muitas vezes um trauma de rejeição da infância, que vem desabrochar na fase adulta, onde a lembrança é mais forte, porque essa memória, ela não foi apagada da sua mente. Por que não conversar com ele? Mas médico não tem tempo para conversar, mas tem tempo para dar diagnóstico precipitado? Quando o paciente não sabe o risco que está correndo, aí percebemos que exames que a gente observa, eletrocefalograma, olha, tomografia, e observamos que nesses exames não existe nenhuma anormalidade, está tudo normal, mas o paciente se queixa que não está. É impressionante o descaso total com relação a esse diagnóstico. Tome seu exame, vá para casa, boa noite, e você tem que se virar agora. Pessoal, medicina é pesquisa profunda.
Medicina não é você se formar e sentar no birô, não. Porque, olha, o melhor professor de medicina é vocês, pacientes. Vocês são os professores de medicina. Porque vocês nos trazem o problema e nós vamos ter que estudar a solução. Só que, olha só, nós pegamos um determinado caso de uma pessoa que estava com um problema sério no plexo cardíaco. Seríssimo. Que nós chamamos aqui de trepitação de plexo cardíaco. Então, na trepitação de plexo cardíaco, me arruma um copo descartável aí, vazio. Para a gente ver aqui. Na trepitação de plexo cardíaco, quando a gente coloca aqui, olha, a mão sobre o peito do paciente, eu percebi que existia nele como fazia isso aqui, ó. Só, isso aí é alto risco. Ele tem uma trepitação cardiológica, onde esses batimentos chegavam a quanto? A 150 por minuto. Então, verificamos que ele tinha uma lesão no plexo e tinha uma obstrução cardíaca. Então, se ele fizesse a cirurgia sem fazer o tratamento espiritual, ele não escapava. Ele não conseguia escapar. Porque ele tinha duas lesões. Uma ia ser corrigida e a outra não ia ser corrigida de jeito nenhum. Então, o que acontece aqui? A gente viu isso aqui, ó. Quando a gente viu isso aqui, então, imediatamente isolamos isso de algodão para diminuir a pressão energética sobre o plexo. Na medida que foi diminuindo a pressão energética, os batimentos dele caiu para 120. Então, o paciente me falou, olha, eu vou ter que fazer uma cirurgia em São Paulo. Tudo bem. Vai ter que fazer mesmo, porque tem obstrução. Agora, uma parte nós já fizemos, que foi controlar aqui a pressão energética do plexo cardíaco. Se não controlar, o senhor fica infartado. Muito bem, então vê só. Aí o que acontece com o paciente? O paciente fez a cirurgia, entendeu? Então foi para a UTI, depois voltou para a UTI, entrou de novo, fizeram alguma coisa lá que não estava certo e a gente foi fazer essa correção. Aí o paciente ficou internado com uma dor aqui, ó, uma dor torácica. Essa dor não era no plexo cardíaco, era na glândula do timo. Eu estou dizendo isso para os médicos brasileiros pelo seguinte, olha, ou vocês estudam as origens energéticas ou estão perdidos. Mas estão perdidos mesmo. Por quê? Depois que saiu da UTI, essa dor não passava de jeito nenhum. Entendeu? Ah, mas eu acho que é uma infecção. E sempre fazia uma revisão dele e dizia, olha, é impressionante como vocês são limitados. Não tem nenhum problema mais no coração. A obstrução não tem mais, o plexo está normal. Mas essa dor, eu só posso resolver quando ele sair de lá, vir para aqui, para Pernambuco, e a gente dá continuidade ao tratamento dele. Essa dor, até uma rezadeira curava. Você acredita nisso? Espinhela caída, pós-cirurgia cardiológica. E foi especialista de dor, melhor que tem. E foi fulano e foi Beltrano. Disse, olha, eu já sei, essa medicação aqui resolve. Não resolve. Ele continuou com a glândula do timo aberta, porque ele fez uma cirurgia de grande porte. E essa glândulazinha, na hora, ela abriu. E a gente fez, olha, manda ele vir para cá, signo ideal está aí, manda ele vir para cá, que a gente resolve. Fizemos apenas isso aqui. Respira fundo. Funcionando isso aqui para dentro. Respira fundo. De novo, de novo. Cadê a dor? Doutor, a dor passou. E sabe por que passou? Porque lá, eles tinham que verificar o seguinte. Se existe uma pressão torácica, isso mexe com toda a musculatura do tórax. Essa pressão que ele está vivendo ali, no plexo cardíaco, ele podia infartar a qualquer momento. Após a cirurgia, apresentou um problema de dor, que passou uma semana sem ninguém descobrir. Será que a nossa medicina não precisa de uma renovação?
Será que as nossas faculdades não precisam agora estudar o espírito? A matéria, já existe aí computadores super avançados, que você pode fazer isso. Agora, e o espírito estudar como? Através dos relatos dos pacientes em consultório. Se nós não pensarmos dessas formas, as obsessões científicas estão matando milhões e milhões de pessoas no mundo e ninguém sabe o que fazer. Por quê? Existe processo obsessivo reencarnatório, de espíritos que vocês causaram nele lesões seríssimas. Lesões essas podem ser cerebrais, mas se ele se aproxima de você, é compatível com você. Você vai adquirir o sintoma, mas a doença agora não. Sintoma é uma coisa, doença adquirida é outra. Só que na avaliação, o paciente que tem o sintoma, já estão taxando ele como doente. Pronto. Fica difícil trabalhar dessa forma. Muito difícil. Por quê? Percebemos um grande interesse de muitas pessoas por essas palestras que nós estamos fazendo aqui. Interesses esses científicos. Pesquisa. O que eu estou falando aqui, eu posso pegar qualquer paciente com sintoma físico e falar, olha, isso não é comigo. É com a medicina material. Você pode fazer o exame sim, que vai dar problema material, mas espiritual eu não estou encontrando nada. Se nós não trabalharmos compartilhado, como é que esses pacientes vão melhorar? Não tem melhora não, é o que eu verifico, não há melhora nenhuma. Olha, outra observação que nós fazemos. Nós temos um paciente que ele tem crise convulsiva. De princípio era uma crise convulsiva obsessiva, causada por processo de obsessão espiritual. Nós fizemos todo o tratamento. O paciente passou alguns meses sem ter crise convulsiva, e essas crises retornaram de novo. Então, vamos lá. No meu exame, ele tinha problema. Só que no eletrocefalograma, o problema não existia. Só, eu não posso concordar com esse exame. Doutora, por quê? Porque você tem um problema que era espiritual e que não é mais. Mas o problema seu, ele agora é físico e neurológico. Você tem uma lesão. E essa lesão, ela não é profunda, ela é superficial. Peça outro exame. Olha, se as duas medicinas se unem, como vão ficar fortes, viu? Mas quando essas medicinas se separam, vão começar a dizer assim, sabe uma coisa? Eu vou para a rezadeira, vou para o médico, mas não. Enfraquece. E medicina não pode enfraquecer de jeito nenhum. E o que aconteceu? Sabe? Peça para o seu médico repetir o novo exame para a gente ver. Agora, não é profundo, é superficial. As crises dele, pós-obsessão, está sendo provocadas, sabe por quê? Ele tem um cisto na meninges cerebrais. Doutora, bem que a senhora disse, agora Deus. Pronto, tá aqui. Pessoal, olha, ele passou o quê? Porque isso aqui não é cirúrgico, por enquanto. Porque isso tem que ser acompanhado. Se esse cisto tiver uma dimensão maior, aí é cirúrgico, né? Mas como ele é muito pequeno, não é cirúrgico ainda. Mas ele causava as crises. E por que tanto do exame não tem encontrado? Dentro do processo obsessivo, nenhum obsessor tem inteligência de produzir em você aqui, olha, nenhum cisto não, nenhum tumor não. A ignorância desse espírito é tão grande que ele age sem entender o que ele está fazendo e sem compreender as consequências disso tudo. Apenas são energias de ódio e de rancor que são penetráveis no corpo humano e que vai causar danos. Mas como eu posso se livrar disso? Conhece a ti mesmo? Faz uma consulta interior, vê onde precisa melhorar, se é a vaidade, se é o orgulho, se é a prepotência, vê onde precisa melhorar, porque todos esses defeitos atraem aqueles espíritos que você prejudicou em vidas passadas.
Porque tem muito espírito que diz assim, ele é orgulhoso, eu vou mostrar o orgulho dele. Vai lá para baixo. Porque ele não me vê, mas eu posso destruir tudo na vida dele. Ele não está me vendo. A maior defesa que nós podemos ter contra os espíritos que perseguem vocês é a lei de amor dentro de vocês. É o perdão dentro de vocês. Porque se vocês não perdoam um vizinho, você não vai ser perdoado por aquele que você machucou em vidas passadas. Aí que estão os grandes problemas energéticos que nós percebemos muitas vezes quando os espíritos dizem assim, já sei, ele gosta de dormir, eu vou tirar o sono dele? Eu quero ver se ele dorme? Eu vou irritá-lo bem muito. Se você não dormiu à noite e não ficou irritado e tranquilo, dorme durante o dia, criatura. Agora, não adianta você dizer, eu tenho insônia e estou mal-humorado e vou tratar todo mundo mal. Aí ele diz assim, agora, gostei. Meu plano deu certíssimo. Porque ele não dormiu, agora ele vai brigar com o mundo. Pode ser que ele brigue com alguém tire até a vida dele. Para esses espíritos, o estado de perturbação deles não tem limite nenhum, pessoal, não tem. E por quê? Olha, esse conjunto que vocês têm aqui, dessas luzinhas, que nós chamamos campo magnético, é que impede a aproximação de espíritos inferiores. Mas quando esses espíritos inferiores observam que isso aqui não está claro, está escuro, ele vai atuar. Se ele tem uma insuficiência renal, você vai ter. Você vai ter. Por quê? Com o tempo aqui, olha, o teu sistema energético vai se adaptar ao dele. O seu não estava doente, vai se tornar doente, porque você está se comportando como doente. O que é que muita gente faz? Hoje eu não quero conversa com ninguém. Fica trancado dentro de um quarto. Você está alimentando o quê? Negatividade. Você não quer brincar com cachorro, com gato, com menino, com ninguém. E muito menos com a esposa. Desaparece daqui, mulher. E aí? Você está multiplicando essas energias. Você é uma usina que está produzindo só coisas negativas. Vai sobrar essas energias. E quando isso sobra, ora, existe espírito que se alimenta de negatividade e estão presentes ali, olha, absorvendo, vampirizando tudo isso. E daqui a pouco tu está com calafria, tu está com hipotemia, tu está com hiperglicemia, hipoglicemia e não sabe nem por quê. Muda de comportamento, mude as atitudes. O corpo de vocês pede uma saúde de uma mente sadia. E muitas vezes a mente de vocês é doentia. O espírito responde conforme, o corpo responde conforme o espírito pensa ali, olha. Se o espírito pensa ruim, sistema energético se espalha. Tem pra onde? Entendeu? Tem gente que nem ri gosta. Quando o outro ri pra ele, faz, tá mandando de mim, é? Que situação, hein? Tá mandando de mim? Não, moço, eu tô rindo, porque eu tô feliz. Ah, mas eu não tô, eu não quero que você fique rindo, não. Porque eu não tô rindo também. Pessoal, será que esse humor vai construir defesa imunológica? Aí se aproxima um espírito que está lá, preso ao túmulo, cheio de vírus e bactérias e fungos espirituais, se aproxima de você nessa felicidade de humor, você pega todas as doenças que ele tem. Ele entende cientificamente o que está fazendo, ele não entende de nada. Ele não sabe nem por onde vai. Porque existem algumas linhas de conduta, de consulta espiritual aí fora, equivocada, né? Por falta de estudo, que muitos médicos incorporados dizem assim, botaram um chip no teu ouvido, por isso você perdeu a audição. Aí eu pergunto, tu trabalha com o quê? Marceneiro. Tu vai perder a audição, né, criatura? Sem ter proteção, os espíritos inferiores não têm noção científica de colocar chip em ninguém. E chega um e diz assim, doutora Cristina, a senhora tira chip de que telefone? Não, meu. Eu estou aqui, com quantos?
Disseram na consulta que eu tenho 10 chips na cabeça. Quem foi que colocou os 10? Foi meu obsessor. Porque o obsessor é muito inteligente. Os espíritos de ordem inferior não dominam a tecnologia do mundo espiritual. Nós dominamos, mas ele não domina. Porque você imagina se um traficante produzisse um chip para controlar a polícia. Imagina só. E dissesse, vai para onde, policial? Volta. O traficante entende de tráfico, mas ele não entende de tecnologia. Ele não pode produzir um chip. A mesma coisa são os espíritos de ordem inferior. Eles atuam. E de repente ele diz, eu não sei por que ele está com dor de cabeça. Como foi que eu fiz isso? Ele não entende a forma que ele produziu aquela dor. Agora, levar esse estado para um estado de uma dor psicológica, olha, eu vou dizer, é desculpa de quem não quer atender um paciente. De jeito nenhum. Porque existe tratamento que às vezes eu passo um ano estudando para trazer uma solução. É um ano de estudo, vendo o que é que a gente pode fazer. Porque vocês têm um sistema aqui, olha, que é composto de espírito. Olha só como é complicado. Corpo e perispírito. Vocês têm 3 funções para a gente estudar, para chegar a uma conclusão. E não é fácil. Ah, mas a médica sabe tudo. Olha, saber tudo no meio de 207 milhões de pessoas, eu não sei tudo. Porque são 207 milhões de sistema energético diferenciado. Às vezes um apresenta o mesmo problema, mas com energia diferenciada. Aí quando você vai estudar, você diz, olha, não é aquele caso não, isso é novo, mas o sintoma é o mesmo. Então, vamos estudar, que nós tiramos a nossa conclusão. Mas só que o povo brasileiro tem uma coisa nele. Ele quer acreditar no milagre sem esforço. E não é assim. Milagre sem esforço não existe. Então, todo mundo fica com a mão para cima dizendo, venha milagre, mas não quer fazer nada. Então todo mundo fica assim, só puxa para o lado dele. Olha, são tão egoísta que fica assim, não faz assim. Vá também para fulano, mas faz, vem para mim. Mas só que a justiça divina observa que depende muito de uma lei chamada lei do merecimento. E se você não tem, pode puxar como for, não vem nada. Porque na lei do merecimento diz, você vai receber para que sua existência seja prolongada, para você ajudar o próximo. E se você não ajudar o próximo, está difícil. Eu vi um problema no preço genético de um senhor, veja só, câncer de próstata. Câncer de próstata. Então, sistema energético, muitas vezes, viciativos, com relação à relação sexual com várias mulheres, vários parceiros. E ele pediu uma cirurgia espiritual. Certo, primeiro vai passar por ectoplasma, radioatividade, para depois eu fazer com a cirurgia. Então, passamos 3 meses para fazer a cirurgia dele. Depois de 3 meses fizemos. Então, doutora, graças a Deus, o problema foi embora, tudo, olha, aqui está meu PSA, está tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem, olha, eu vou te dar alta, agora deixa eu dizer uma coisa a você. Você tem predisposição de células cancerígenas por ingestão de bebida alcoólica, eu estou lhe avisando. Se beber de novo, volta, viu? Estou lhe avisando, tá certo. Passou-se 3 anos, ele começou a beber de novo. Quando começou a beber de novo, ele perdeu o merecimento, voltou tudo de novo. O câncer de próstata voltou violento. Eu disse, olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu não esqueço dos meus pacientes, não. Faz 3 anos que eu lhe atendi. O senhor voltou a beber? Voltei. Eu não posso fazer mais nada. Merecimento você só tem uma vez. 2, é muito raro a justiça divina lhe conceder. E eu disse, agora você vai ficar em tratamento. Agora, eu vou dizer uma coisa, melhora não tem não. Não tem, porque às vezes você tem uma oportunidade de ser melhor e você quer ser pior. E você quer ser a mesma coisa. E você não quer dar chance a você mesmo, nem as pessoas que estão em sua volta. Então como é que você vai se erguer, onde você quer derrubar as pessoas que querem te ajudar, criatura?
Então, por isso que esse tema, obsessão científica, muitas vezes você está cercado de problemas que você nem percebe e que você diz assim, eu estou numa fase boa tão grande. Fase boa significa mais presença do homem perto de Deus. E as pessoas, quando estão numa fase boa, olha, por aqui, não quer saber de nada, de compromisso nenhum, convida logo os amigos para uma festa, olha, é festa todo final de semana, porque você está com saúde. Mas no dia que você cair doente, olha, só tua mãe, teu pai, tua esposa gostar de você. Porque se não gostar, vai dizer, te vira ou não. Então, o que acontece? Esse sistema energético de vocês exige todo dia, pelo menos uma prece, um Pai Nosso, para ver uma sustentação e um afastamento dessas energias negativas. Se não for dessa forma, você adoece. Muita paz para todos e obrigado. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Para começar esse debate sobre esse tema bastante técnico, eu recordo o livro dos médios, lá no 159, onde diz que todos somos médios. No 264, todos somos sensitivos. Vem Manuel Filomeno de Miranda, um espírito, e diz 60% das doenças que se apresentam em emergência e hospital não são material. Doutora, como conviver com essa desinformação toda e ficar bem consigo mesmo? Olha, dizem que o Brasil é o país dos espíritos, mas eu não vejo dessa forma. Porque se fosse o país dos espíritos, muitos médicos estariam adaptados a diagnósticos espirituais. Só o que nós percebemos é muita coisa mística e pouca ciência, né? Pouquíssima ciência. Porque quando a gente vai falar de ciência, a gente fala da razão e da lógica da ciência. Quando a gente fala de coisa mística, quando você acender uma vela, tomar um banho de sal, e cientificamente você não prova que funciona. Mas quando a gente vai falar de ciência, a gente mostra o que funciona, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, olha, você tem uma população de doentes espiritualmente. Então, essa doença é mais grave por quê? Porque todo mundo vai na posse de ter alguma coisa. E quando não acontece, vem a frustração. Porque muitos se acham realizados com aquilo que tem para mostrar aos outros que tem. Mas tu tem paz? Eis o problema, né? Você não tem paz. Mas você pode estar numa BMW para cima e para baixo, cheio de dor. E ninguém está vendo a dor que você está sentindo. Então, para os outros, você é aquela super pessoa bem-sucedida. Mas para você, você é o quê? Você é o cheio de dor, que medicação não passa nenhuma. Então, por isso que as pessoas, quando se dedicam mais a Deus, menos problemas ela tem. Porque todo mundo aqui tem que se preparar para vir para onde eu estou. Queira ou não, um dia vocês vão me abraçar. E eu espero, tenho paciência. Entendeu? Um dia vocês vão me abraçar. É o destino de todo mundo. Agora, é esse destino que muitas vezes o ser humano não coloca ele em prática. E verificamos tudo isso na hora da morte. É o que eu mais vejo pessoas olhar assim, doutora, e agora? O meu carro? Teu carro não, e agora teu caixão, que carro não tem mais. Agora só tem um destino, tua condição moral. Para que tu está pensando nisso agora? Mas será que vão lavar ele, doutora, do jeito que é para lavar? E será, olha, passar aquela cerinha. Olha, caixão não se lava nem tem cera. Tu agora está em outro plano, esquece. Tudo que você construiu lá não tem interesse nenhum. Se voltar, vai se perturbar. Já venderam sapatos, venderam a cueca, venderam tudo. Não tem mais nada teu. Tu queres mais o que lá? Esses apegos adoecem o espírito. Não fortalece a alma. Vocês devem morrer para o corpo e nascer para Deus. E as pessoas, elas não querem morrer para o corpo e não querem nascer para Deus, porque a morte é nascer para Deus.
E o que acontece muitas vezes? A gente percebe em cemitério, o que tem de gente lá, olha, sentadinho lá na tumba. Dizendo, meu Deus, e agora? Eu vou para onde mesmo, hein? Eu vou começar por onde? Ah, já sei, pela minha conta bancária. Tu já viste morto por conta bancária, criatura? Veja a situação. Então, se uma pessoa dessa se aproxima de um filho dentro de casa, esse filho vai se perturbar. Porque aquele pai vai dizer, olha, eu estou aqui, ele não vai ver. Ele vai sentir as mesmas dores. Se for infarto, o filho vai sentir. Se for um AVC, o filho vai sentir. Os médicos vão descobrir isso? Não, só os médicos espirituais. Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde. Quer saber com relação à bipolaridade nossa espiritual. Certo. Para mim, o que é a bipolaridade? Orai e vigiai para não cair em tentação. Se eu sei que eu posso mudar de humor, eu tenho que ter o autocontrole sobre mim mesmo. Eu tenho que entender que a minha voz tem que ser passiva. Eu tenho que entender o não que alguém vai me dar, para que eu não venha revidar esse não com agressividade. Eu não vejo a bipolaridade como doença. Para mim não é doença, é falta de vigilância. Eu tinha uma paciente, foi até interessante ele falar sobre isso. Eu tinha uma paciente que ela dominou a família com esse termo, bipolaridade. E todo mundo tinha medo dela. Sou bipolar, viu? Tá todo mundo assim. Sou bipolar, viu? Todo mundo assim. E mandaram essa paciente para mim no Maria Cláudia. E ela chegou lá e disse, doutor, eu só dizer uma coisa, senhora, diga, eu sou bipolar, vê se daí. Você vai se tratar, não tem nenhum problema. Não, deixa eu me explicar como é o bipolar. Diga, tem hora que eu mudo de humor, tem hora que eu me jogo no chão. Se você se jogar no chão na minha frente, vai ficar lá, não vou levantar não. Estou logo lhe dizendo. Não, mas olha, aí bem, jogou-se no chão, deixa ela aí. Ela vai voltar. Ei, voltou. Ela, voltei, estou melhor. Você vai ter que se educar. Porque eu não vejo necessidade de você querer chamar atenção usando uma doença que não existe. Olha a questão muito séria aí. E a gente foi passando 1 mês, 2 meses com ela. E quando eu olhar para essa, epa, vai cair não, viu? Não, vou cair não. Mas eu sou bipolar. Eu só estou ouvindo. Vamos falar baixo cara dos pacientes. E depois de 6 meses, ela disse, me dê alta que eu estou melhor. Eu disse, tá mesmo, nunca mais caiu, nunca mais gritou, vai ficar de alta. Agora, o que acontece muitas vezes dentro de uma família é que um doente escraviza o outro e torna o outro doente, o outro doente e adoece todo mundo. Falta de compreensão. Porque amar um doente é uma coisa. Olha, ser negligente com ele é outra coisa. Agora, se acomodar e deixar ele dominar, aí não dá não, de jeito nenhum. Então depois ela me abraçou, tudo, disse, olha, doutor, graças a Deus eu estou melhor, diminuí meus remédios. Sabe o que é isso? Disciplina. Encontramos isso aqui no mundo espiritual. Muitas vezes o que é que acontece? Você tem um hospital aqui no mundo espiritual que o melhor da terra não se compara a ele, em termos de tecnologia, de atendimento, de cama, de tudo. Olha, o melhor do mundo se compara a ele. E tem paciente viciado na terra porque pagaram um plano de saúde e o médico faz, ei, vem cá, vem me atender que eu estou pagando. Não pode ser assim. E aqui vem fazer a mesma coisa. Então, quando eu passo, faz, ei, doutora, vem cá, eu estou lhe pagando, quanto vai me pagar? O dinheiro que tu tem não paga teu internamento no hospital. Diz, dá licença, eu ir embora. Ele vai ter que se disciplinar. Então, quando ele percebe que os médicos espirituais não dão atenção a ele, já está. Doutor, por favor, dá para vir aqui. Está educado. Agora, muito bem, é assim que se pede. Estamos aqui para lhe ajudar. Mas não estamos aqui para ser escravo seu. E tem paciente que escraviza. Família inteira. Não liga o som porque eu não gosto. Desliga a televisão porque eu não quero barulho. Eu estou doente.
Não é você que está doente, não, viu? A família inteira você escravizou sobre a sua doença. Boa tarde. Boa tarde, doutora Cristina. É uma grande satisfação que eu encontro nas suas aulas, porque a senhora não está falando para todo mundo, a senhora parece que fala especialmente para mim. Então, veja, depois de algumas situações aqui, a senhora me leva ao choro e depois ao riso, na mesma intensidade. Eu queria dizer à senhora que eu tinha fibromialgia. Essa fibromialgia me maltratou durante anos. Eu fiz N exames e finalmente me encaminharam para psiquiatra. Me passou remédio e era fibromialgia. Agora, depois que eu comecei o tratamento aqui, eu praticamente tenho uns 3 meses que eu estou curada da fibromialgia, certo? E aí ontem eu fui para a médica, antes de ontem, ela me encaminhou de novo para o psiquiatra, porque disse que fibromialgia não se cura e que eu estou sendo encaminhada novamente para me tratar da mente, porque a mente está doente, porque essa situação não acontece. Aí eu queria saber da senhora, o que é que eu vou poder fazer para que essa fibromialgia realmente não me acompanhe, e agradecer a senhora porque eu estou vendo que eu nem sou doida, tá certo? E realmente a doença está indo embora. Como o endocrinologista também disse, que a minha tireoide não se trata, porque tireoide de Hashimoto não cura e a minha está trabalhando já. Certo, vamos lá. Olha, o que é a fibromialgia? É a retenção emocional de vários sofrimentos que você viveu e não superou. Essas energias, elas têm uma alta sensibilidade. Quando você toca, dói. Causa ardência na pele, às vezes generalizada, ou dores articulares. O que acontece? Então, a memória do espírito foi afetada por várias decepções que passou, que não superou. Então, olha, o tratamento psicológico é necessário, mas o tratamento espiritual é fundamental. Então, existem inúmeros casos como o seu que foi resolvido. Veja só, uma adolescente que passou por abuso sexual, por exemplo, e ela não contou ao pai, não contou à mãe, ela casou-se, tudo. Então, se esse trauma está aqui durante 10 anos, ela vai desenvolver fibromialgia. Por quê? É um pensamento repetitivo de um acontecimento que marcou a sua vida. Essas energias não foram expostas para fora. Elas foram armazenadas. Na medida que você vai envelhecendo, vai aparecendo os problemas. Às vezes a gente vai fazendo a terapiazinha ali, conversando, e de repente aquela pessoa lá com 60 anos diz, não, doutora, eu tenho tudo isso, sabe por quê? Porque na infância fizeram isso comigo, eu não consegui esquecer. Coloca para fora tudo. Depois a gente faz a cirurgia espiritual, está resolvido. Então, olha, o entendimento que um ser humano deve ter para com o outro deve ser o entendimento do amor. A palavra de um médico tem uma força tão grande. Ela pode construir como pode destruir. Entenda só a responsabilidade que o médico tem. Então, se o médico fala, vamos trabalhar junto para resolver esse câncer de mama, olha, a senhora não vai morrer não, vamos ter fé. Então, não é isso que eu vejo. Eu vejo profissionais da área da oncologia falar assim, olha, eu tenho uma novidade para a senhora. Novidade, imagina. Tem um câncer de mama aqui na senhora, viu? Estou logo lhe dizendo. E é grave. Pelo amor de Deus. Não é assim que se trata? Alguns têm sentimentos. Para você dar uma notícia dessa a um ser humano fragilizado, você tem que ter calma. Não é assim não. Você tem que colocar esperança. O índice estatístico que nós temos de tratamento oncológico no Brasil, que dá errado nos Estados Unidos, o mesmo problema dá certo, está na formação do profissional. Ele se formou dentro de uma medicina positiva, que dá esperança. Mas a medicina que tira a esperança é matar o paciente. Verificamos vários pacientes meus que têm essa queixa. Só, peraí, doutora, eu vou morrer. Não, a gente está falando em morte.
A gente está falando de tratamento. Você vai se esforçar, você vai fazer a sua parte. Nós vamos fazer a nossa. Por que você está dizendo que vai morrer? Porque o oncologista disse que o câncer é severo. Sim, mas eu não vou tirar sua esperança de viver. A esperança de viver é um direito seu, que você vai lutar por ele. Então vamos lutar junto? Eu aprendi isso, pessoal, no mundo espiritual. Eu não aprendi a enterrar paciente vivo. E o que fazem muitas vezes é enterrar paciente vivo. Porque o paciente já sai, principalmente as mulheres, já sai do consultório. Eu vou dizer o que a meu marido? Que eu estou com câncer de mama. Vão tirar uma parte de mim. Se coloca no lugar dela para ver. O drama dela para ver. Então, o médico naquele momento, ele é o pai, ele é o irmão, ele é tudo naquele momento ali. É um momento difícil. Então, ele tem que ter essa estrutura humana de agasalhar aquela pessoa e falar: vamos trabalhar junto para a tua recuperação. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Cristina, boa tarde. Boa tarde. Quando eu ouvi o seu comentário sobre o transtorno bipolar, me veio uma curiosidade e eu queria perguntar qual a opinião dos médicos da esfera espiritual sobre o transtorno de psicopatia ou sociopatia. Olha, vê só, psicopatia são espíritos que vieram de mundos inferiores, que tiveram oportunidade na Terra, mas que infelizmente não conseguiram se adaptar. A psicopatia, na realidade, é a anulação, a autoanulação do sentimento do espírito encarnado. Ele perdeu. E se ele perdeu, ele vai ser uma máquina destruidora na Terra. Alguns psicopatas, a pena dele tem que ser uma prisão perpétua. Ele não vai conseguir se adaptar dentro da sociedade. A experiência dele em mundo de expiação e prova foi dada. Mas geralmente, quando ele não consegue evoluir, ele retorna para mundos inferiores. É necessário. Observamos muitas vezes que o estado de psicopatia já se envolve desde a infância. E as mães não percebem. A criança maltratando um inseto. A criança maltratando um animal. A criança pega um garfo para furar o irmão. E depois começa a rir. Não tem sentimento. Para a mãe é uma missão muito difícil. Ela está lidando com um espírito que não tem sentimento. E muitas vezes ela pode conseguir, como pode falhar na educação. Principalmente se ela for a mãe protetora e não educadora. Boa tarde. Gostaria de saber se tem algum livro que a gente possa ler para o melhor entendimento sobre esses acontecimentos no nosso mundo. No nosso grupo. Não, no corpo. No corpo. Olha, vê só. O curso de medicina espiritual que tem lá em redes sociais tem todos esse conteúdo. Porque a minha preferência não é de publicar livro. É de passar conhecimento. Conhecimento a gente passa e não vai cobrar nada de ninguém. Então, se a gente inventa de publicar livro com relação a isso, a gente vai ter que ter um gasto muito alto na publicação e nas palestras a gente tem um alcance bem maior. Entendeu? Esses assuntos que nós trazemos para vocês são assuntos debatidos aqui no mundo espiritual pelos médicos espirituais. E nesse nosso debate a gente viu que as obsessões científicas tomou conta da Terra. E do Brasil já é epidêmica, né? Está em todo canto. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber da senhora sobre como é que a senhora vê a questão da endometriose. Endometriose. Olha, vamos partir do ponto espiritual. Se por acaso uma ex-prostituta de vidas passadas, você participou dessa prostituição e ela se aproxima de você, como mulher, você vai ter problemas uterinos sérios. Porque essa degeneração dela, a doença que ela morreu, a causa principal foi sua exploração sobre ela. Ela vai cobrar, primeiro item. Segundo item, número de abortos cometidos. É um caso muito sério também. Por quê? Você está gerando um ser humano
você interrompe através de medicações que está prejudicando o teu corpo espiritual, o teu corpo físico, esse espírito muitas vezes não perdoa. E quando ele se aproxima daqui, olha, as energias de ódio dele é degenerativa, onde essa endometriose pode de repente estar na parte uterina, subir para o intestino, tomar conta dos ovários e você ser levado à morte. Isso nós chamamos de lei de causa e efeito, porque houve inúmeros abortos em vidas passadas, e essa cobrança na mulher existe, como também no homem, no caso do câncer de próstata. Existe também, porque poderia ele estar reencarnado como mulher e ele falar, eu vou reencarnar como homem, porque eu vou me livrar da endometriose, mas não se livra do câncer de próstata. É lei de causa e efeito. Vamos às últimas perguntas. Espera aqui, ó. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Assim, eu vejo questões, assim, algumas pessoas falando assim, que tem uma doença, mas não sabe que tem aquela doença. E quando vai para o médico, é como se acelerasse tudo aquilo. Assim, por que isso acontece? Como, assim, a partir do momento que descobriu aquilo, é como se acelerasse tudo. E para negativamente, né? Olha, vocês têm uma coisa em vocês chamada o quê, né? O impressionismo com relação à doença. Isso é muito sério. Se vocês veem uma manchinha aqui na pele e vocês não saem do espelho, tá lá. Que é isso? É um câncer de pele. Olha a informação. É um câncer de pele. Você pode produzir também a doença. E quando você vai procurar um especialista e ele fala, olha, eu acho que é um câncer de pele, pronto, você desmontou-se. Você já tinha aqui os arquivos que você produziu. Quando o médico teve a suspeita, esses arquivos acelerou. Porque está vindo agora de um profissional. Por isso que nenhum diagnóstico pode ser antecipado. Tem que ter exames comprovando. Então, essa série repetitiva aqui, que vocês têm de doença, é um caso sério. Então, você se apega à doença, mas não se apega em se esquecer da doença. Esse é o grande problema. Então, tem gente que se acorda de madrugada, será que eu estou com câncer de mama? Fica lá do espelho. Aí vai dormir de novo, aí volta de novo. Você não está com nada. Mas você pode produzir. E se você produzir, é muito difícil, porque as energias são suas. Então, não se desmanche. O caso dela foi um processo de autoprojeção, mas num processo de obsessão, já que é o título da sua palestra, obsessão científica. A gente pode, através de um processo de hipnose, adquirir uma projeção de memória sobre uma determinada doença e vir a tê-la por conta da existe projeção. a auto-hipnose que é produzida por você. Entendeu? Você começa a colocar ali. Tá com uma feridazinha lá na língua. Não tem nada a ver, aquilo é uma afta. E você fica, isso é um câncer de língua. E agora? Eu não vou tomar água. Eu não vou comer. Olha a memória produzindo a doença. Então, daqui a pouco, qualquer célulazinha dali, olha, ela eclodiu, degeneração. Você não controla mais. Como existe também a hipnose obsessiva, que é também obsessão científica. Então, na hipnose obsessiva, o que é que você vai encontrar aí? Você tem um sintoma, esse sintoma não aparece em exame, não se consegue chegar a uma conclusão, mas com o tratamento espiritual resolve. Porque aí é uma ação do espírito sobre a matéria. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu há um mês perdi minha mãe para uma doença chamada Alzheimer. Uma doença que está assim, evoluindo muito hoje no nosso planeta. Eu gostaria de saber o que é o Alzheimer para hoje. Olha, resposta de uma memória totalmente paralisada. Fuga de problemas existenciais. Tem muito isso. Pessoas que sofreram a vida inteira e elas não conseguiram se realizar e foram decepcionadas por várias vezes. Duas doenças vão ser acometidas, Parkinson e Alzheimer. De certeza. Por quê? Não existe resposta neurológica nos nossos exames. É como se aquela pessoa autocelulasse a si mesma e buscasse fatos que muitas vezes ele não superou a perda, alguns a perda da riqueza,
no Alzheimer relata: eu sou rico, viu? Meu dinheiro está ali. A perda de uma pessoa amada, que aquela pessoa não superou. Olha, meu marido está aqui, ele veio me buscar para passear. Então, essa memória aqui, ela não superou os traumas emocionais, que é o Alzheimer. Então, é uma doença complexa de se tratar, espiritualmente piorou. Porque eu não encontro tratamento para essa doença, porque todo o sistema neurológico na função do Alzheimer é como se houvesse um apagão de uma lâmpada dessa. E uma lâmpada dessa, quando queima, você vai fazer o quê? Reciclar ela como? Voltar ela de novo, acender, é impossível, não tem como. É o caso do Alzheimer. No caso do Parkinson, a gente observa que a pessoa que teve retenção de energia de ódio, ele já tem tremores generalizados ali desde a infância. Não tem criancinha estressada, né? Que com tudo se treme todinho e se morde, porque ele vai desenvolver Parkinson lá. Por que esse desenvolvimento? As correntes elétricas aqui do sistema nervoso central dele é mais negativa do que positiva. Então, ele viveu a vida inteira tendo raiva disso, raiva daquilo. Só que a grande quantidade de energia negativa não supera a positiva. Ele começa a ter tremores. E esses tremores é a produção de tudo que ele produziu durante a vida inteira, que é o caso do mal de Parkinson. Então, os controles involuntários, as descargas elétricas em músculo que ele tem. Então, essa doença espiritualmente para nós não tem cura. Muita paz para... Deixa eu ouvir a pergunta dele aqui. Da doença, o que é que nós podemos fazer para diminuir o avanço da doença, não é isso? A medicação. Certo, olha, eu acho o seguinte, né? O Cristo disse uma frase, o seguinte: os mansos possuirão a terra, os estressados vão ter Alzheimer e Parkinson. Pode ter certeza. Entendeu? Porque, vê só, se você é controlado, se você controlar o seu emocional, toda medicação tem um efeito direto. Se você toma um remédio para ficar calmo e fica nervoso, vai adiantar? Não vai adiantar, não. Aí quando está nervoso, eu vou tomar um remédio para ficar calmo, fica mais nervoso ainda. Então, o que você precisa é se trabalhar. Então, vocês vivem numa concentração de estresse 24 horas por dia. Vocês não têm tempo para olhar para vocês e perguntar aqui: quem sou eu? Eu sou estressado ou não sou? Mas só digo: o menino estressado, o cachorro estressado, todo mundo é estressado. Só você que não é estressado, é interessante, né não? Então você tem que se consultar, olhar para você e falar: ô minha esposa, eu sou estressado. Ela vai dizer: misericórdia, quero nem falar. Pronto. Então, o problema das doenças neurológicas, atualmente, que afeta pressão alta, Alzheimer, Parkinson, tumor cerebrais que estão aí, labirintite, isso tudo tem relação com alto estresse. Então, as pessoas não param de ficar nervosos. São nervosos 24 horas por dia. A medicação não tem efeito. E no caso do bruxismo? Certo, o caso do bruxismo. A origem do bruxismo, aqui, ó, está relacionada ao quê? Se dentro de uma casa alguém bebe e esse menino for médio, ele desenvolve bruxismo. Porque aquelas energias ali, ó, do álcool, ela vai ficar no ambiente. Essa criança tem uma alta sensibilidade aqui, ó, no bulbo raquidiano. Imediatamente absorvido por aqui, descarrega no maxilar. Ora, a gente bota um eletrodozinho daquele e resolve. Agora, se o pai deixar de beber, vai resolver. Mas muita gente não quer mudar, mas quer o melhor. Como é que você vai ter o melhor sem mudança? Vamos assumir uma responsabilidade aqui hoje. Eu quero o melhor porque vem o melhor para mim. Mas ninguém quer o melhor sem esforço, que é o chamado milagres, né? Milagres não acontecem sem esforços. Você tem que fazer a sua parte. Obrigado a vocês, muita paz.
Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti, a Maria Santíssima, por tudo que nós recebemos em Teu nome e damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos.